Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência, para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Sérgio, você pode fazer a leitura para nós hoje? Posso? Posso Por sim. favor. Ok, página 35. Isso. Meu lugar na história. Isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na História dos Judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo, por ter se referenciado a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Muito bem, exatamente. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus ensinamentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Desde o início, né? Os interesses religiosos, filosóficos, os interesses dos homens, né? Em manipular a história, os fatos, para caber de acordo com o que eles imaginavam que fosse o melhor, né? Para todos. Abre o microfone aí, Vladimir.
que eles imaginavam que era melhor para eles, né? Uhum. Para poder agradar, né, judeus e gentios. E isso acabou se perpetuando até hoje, né? De vez em Até quando hoje. o pessoal fala do Concílio de Nicéia, né? Antes era reencarnacionista, depois deixou de ser. Eu achei uma bem interessante aí que eu ouvi outro dia. Eu não sei se foi daquele rapaz que faz o The Chosen, faz o papel do Cristo, né? Não sei se foi ele quem falou. Mas aquele comentário sobre a oração do Pai Nosso, antigamente dizia, né? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E até tem, acho que uma passagem na Bíblia que fala que um homem ia ser preso e ele pediu perdão das dívidas dele para o patrão. O patrão ia mandar prender. Aí o patrão se compadeceu, coisa e tal, e liberou. Assim que o homem estava voltando para casa, encontrou com um amigo que devia para ele. E aí cobrou o amigo, falou um monte de injúria lá para ele, de impropérios, dizendo que ele tinha que pagar, que se não pagasse ia levar lá para o juiz, não sei o quê. Aí o patrão, né, ouviu como que ele tratou o amigo e mandou prender e matar. E aí decidiram tirar do Pai Nosso essa coisa dos devedores, porque muita gente fazia dívida e depois dizia, mas você não reza, né, para perdoar os devedores? Me perdoa, não sei o quê, perdoa a minha dívida. Ah, então tá bom, mudaram para ofensas. Então, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Quer dizer, o interesse, né, da comunidade, dos grandes, não sei, é uma coisa que perpetua, né, por toda a eternidade aí. Uma coisa horrível. Mas, enfim, vamos perdoar a todos que pudermos perdoar, sejam eles devedores ou os que nos ofenderam, né, para que não aconteça isso. Era isso. Mas a dívida lá não é financeira, né? Então, mas o pessoal tava levando pro lado financeiro, né? Pô, tô devendo para você, mas perdoa aí, vai, você não reza. É a dívida universal do amor, né? Essa é a dívida que Cristo se referia, né? A que Cristo se referiu. É, a que Cristo se refere, sim, né? Mas a que os homens querem interpretar, não. Assim como a interpretação da ressurreição dele, né? Ficaria mais interessante alguém ter ressuscitado, né? Do que simplesmente se tivesse sido morto, né? Crucificado e morto. É verdade. Muito bem. Continuemos? Vamos? Assim, aqui, o último parágrafo. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios, do mesmo modo, e daquele tempo e do futuro. Quer dizer, os daquele tempo, né? E do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica.
Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Interessante isso aí, né? Muito. É, Essa, essa costura, né, que eles fizeram em torno da morte, né, de Jesus. Lembrando que Jesus havia ressuscitado, né? Um milagre. Ele havia ressuscitado a filha do. Ai, meu Deus, como é que é o nome Jairo, dele? De filha de Jairo. Jairo. Ele havia ressuscitado a filha de Jairo, né? É, Já estava morta. Ele havia ressuscitado Lázaro, já estava inclusive no túmulo há 3 dias, né? Então, fora os outros milagres. Eu estou falando dos milagres que têm referência com ressurreição, né? Com morte. Então, dar a vida a um corpo morto, né? E agora ele morre, o corpo é escondido, né? E aí eles chegam lá, o túmulo estava aberto, a pedra estava aberta e o corpo havia sumido. Ou seja, Jesus não tinha poder só de ressuscitar na crença deles, né? Não só de ressuscitar o terceiro, por que não ressuscitar a si próprio, né? Então se construiu isso aí de uma forma muito sólida, né? Que, que se perpetuou até os dias presentes, né? E por muitos anos ainda, né? Isso ainda vai se sustentar. Ele realmente ressuscitou, né? Aquelas pessoas, mas ele não fez isso com si próprio, né? Não fez isso. O propósito era outro, né? Mas como ele diz, né, graças a isso, a essa história, né, toda aí criada, até hoje ele É. é um representante divino, né, para muitas pessoas. Isso, E tem também essa questão, né, que os judeus não acreditavam em ressurreição do corpo, né? Vida uhum, após a morte, nem vida desculpa. após a morte, né? Vida após a morte, eles não acreditavam nisso. Então a ressurreição de Jesus foi um subsídio, né? Foi um balizamento que eles utilizaram para reforçar essa teologia, né? Essa doutrina. Uhum. Foi bem, foi bem costurado mesmo o negócio, bem É. costurado. pois é. Quanto eu Continuando. acreditei nisso, né, Sérgio? Quanto nós acreditamos nisso, né? Poxa, mas quanto mesmo, viu? A gente Acreditamos acredita e porque prega. fomos Quantas ensinados, vezes né? preguei isso? Fomos ensinados da forma errônea, né? Deixa eu Fizeram-nos posso acreditar. fazer uma pergunta.
Eu não sei se é pergunta. Será que tudo isso, numa certa forma, não foi costurado, pro- produzido pela própria consciência divina para trazer até hoje e ainda vai continuar? A consciência divina conhece, né? A consciência universal, conhece os seres humanos, o que pode, o que não pode acontecer, por que que acontece isso, por que que acontece aquilo. Quer dizer, de uma certa forma, né, hoje, o nosso tempo de hoje tem a tecnologia, naquela época não tinha. Então, justamente, Jesus é o único ser que a gente vê que ele permaneceu esses séculos todos, né, em evidência. Quer dizer, eu acho que lá no fundo tudo isso e ainda é que está por vir, porque a consciência divina sabe como nós somos, como nós agimos, como nós pensamos, quais são as nossas reações. Sabe o que é isso? A gente não. Tudo uma certa previsão, né? Ah, eles vão agir assim, vão pensar assim, por isso que tem as raças diferentes, cada uma tem seu credo, cada uma tem sua ideologia, né? Eu acho É que uma não, viu, coisa. Maria? Não sei. É porque é uma coisa tão gigante, tão grande, né? A mente, as mentes. Eu não sei, de repente, estou. Então, mas eu acho que não. Eu acho que foram os homens daquela época, eles foram muito inteligentes. Eles aproveitaram tudo aqui. É uma jogada hoje, uma jogada de marketing muito forte de manter a cruz, né? Manter a morte de Jesus na cruz. Ela trouxe muita gente para o lado dela, do cristianismo. Porque como ele morreu como o salvador da humanidade, ele, eles fomentaram essa ideia, né? Adubaram essa ideia e trouxeram essa ideia até agora. Hoje mesmo você mesmo lembra que você colocou lá na oração, o sangue de Jesus, tal? Uhum, E a gente aprendeu que não tem nada disso. Jesus foi morto na cruz, porque ele contrariava a religião da época de uma maneira muito forte. Ele desafiava o Jeová dos judeus, né? Do ponto de vista do que ele uhum. tinha aprendido no deserto. Então, eu acho que foi uma esperteza muito grande fazer isso, né? Aproveitar a morte dele na cruz, que era uma morte desonrosa, morrer na cruz era uma morte desonrosa, e fizeram a cruz como um símbolo, e trouxeram até hoje. Quando eles começaram a ter poder, então, aí eles aproveitaram mais ainda o poder para consolidar essa ideia. E até hoje a gente vai na igreja e ouve lá, eu não sei como é que é Sim, nas sim, igrejas do evangelho, né? Mas na igreja católica ele fala, eis o Cordeiro de Deus que separa os pecados do isso, mundo. Acho que é assim. isso. Ele mesmo fala, não morri para separar o pecado, não, me mataram mesmo, né? Me crucificaram, porque eu contestei a religião da época. Não, mas aí eu estou lembrando também de uma passagem que quando ele sai do deserto, que ele sai andando e encontra alguém que lhe dá alimento, lembra? Aí ele conta, né, assim, aí ali foi um ser divino que apareceu para ele, que Deus o colocou ali para alimentar ele, né? Eu entendo assim. Aí ele fala assim, né, Jesus fala com ele o que aconteceu, assim, aí ele vira assim para ele, como que vai levar muito tempo para que, né, tudo que ele queria fazer tivesse um resultado, que estava naquela euforia, né, dele ter subido lá na luz, né? Aí ele desceu todo empolgado, saiu andando. Aí esse ser que o alimentou falou para ele, né, que ainda iria levar muito tempo para que tudo isso as pessoas acreditassem, né? Dessa passagem, né? Quando ele sai aqui do deserto. Aí É, ali, essa pessoa não fez uma previsão para ele? Fez, né? eu vou responder sua pergunta com as palavras de Cristo. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos.
Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios, do mesmo modo, daquele tempo e do futuro. Então, essa história não tem nada a ver com a consciência divina. Ela é, Não, isso é ego, isso é ego, tá? Então, a história puro não ego, é, tudo é ego, não tem puro nada a ego. ver com consciência divina. Consciência divina e Cristo, e Jesus e Cristo, né? Ele quer que entendamos que nós somos a consciência. Nós somos Consciência essencialmente, individualizada na Terra, né? exatamente. Nós somos mais do que isso, muito mais. Não tem plano de Então, consciência nessa história, não. Não. então, mas desde essa época, eles passaram 2000 anos, né? Estamos ainda aqui agora. Mas eles sempre foram muito poderosos, eles sempre dominaram a mente comum, sempre. É, Então, em todas as religiões, ou na e continua, protestante ou né? na católica, né? Continua, né? Eu tenho a impressão que eles estão um pouquinho defasados da atualidade, né? Os conceitos que eles colocam, que o jovem já não acredita muito naquilo que eles falam, né? Questiona um pouco mais, tem um pouco mais de informação do que tinham antigamente, mas é, é manter o poder, é manter a dominação, é só isso. Porque pensa bem, eu estava ontem eu estava no banco com a minha mulher, e tinha um senhor do lado conversando com o outro, e pelo que eu entendi, ele era um empresário, tinha uma empresa e tal, mas ele trabalhava com ele era frequentador de uma igreja. E ele falava com uma forma tão orgulhosa de que o padre conhecia ele e que o bispo da região veio quando viu que ele estava lá, veio lá cumprimentá-lo e tal. Eu percebi assim uma espécie de adoração. E mais do que isso, ele se sentindo importante porque o bispo deu uma atenção especial para ele, foi cumprimentá-lo. Ele ia pegar o caminhão da empresa dele para levar não sei o quê, para consertar, não sei o quê. O bispo estava bajulando, é claro, né, aquele senhor. E ele se sentindo muito importante. E é desse jeito que a igreja sempre conquistou as pessoas. O Borgia, ele conseguiu dinheiro dos judeus porque ele convenceu os judeus daquela época, né, quando ele precisava dos navios do judeu, do porto dos judeus. Ele convenceu os judeus a ajudarem a Igreja Católica, que o Papa, ia libertar, ia a proteger os judeus se eles dessem dinheiro para a Igreja. Senão eles iam ser excomungados. Eles não era um judeu que estava fazendo na transição e etc., indo para cá. Os caras davam dinheiro, era moeda, dinheiro, que era para fortalecer a Igreja Católica, Roma, né, para proteger dos ataques dos franceses que estavam querendo vir invadir. Eles tinham muito Uhum. poder. E deviam ser bom de conversa também, né? Tudo por dinheiro o tempo todo, né? Poder, né? Mais que dinheiro, poder, né? Dinheiro, poder e sexo, né? São O os poder o três, dinheiro é para três manter o veículos. poder, né? Então, mas aí essa pessoa que ele encontrou avisou a ele que levaria muito Não, tempo, né? mas a pessoa avisou e é verdade, olha. Até agora nós estamos aí, Então, ó. é, ele ali já Mas, previu, né? não, mas não é. Ele não falou isso porque ele previu o futuro no Claro sentido que de não. que ele viu esse plano. Não. Só existe duas opções, Maria Fernanda. Ou você segue a consciência, ou você segue o ego. Só tem essas duas Sim, opções. eu entendo, então, mas a dificuldade de mudar a mentalidade do povo. Essa pessoa que foi ali Ah, um ser sim. que Jesus ali estava eufórico, Eu, feliz, que encontrou, né? Ele subiu, ele veio, né? É, aí ele comentou com ele, o que ele, por alto, e ele falou.
que vai levar muito tempo, vai ter uma passagem aqui, em algum momento vai falar. Vai levar Porque muito ele tempo sabe, até que. porque ele sabe, né, da influência do ego no ser humano. Por isso que ele Isso. falou Ô, isso. Rodrigues, como é que você falou? Ou tem duas pessoas, o ego ou... A consciência, Então, consciência eu de acho Deus. ainda assim, tem só o ego. E alguns que conseguiram conquistar o seu ego e que têm acesso à sua própria consciência para dirigir a sua vida, né? Ainda a gente está muito baseado no ego, né? A política que está instalada é baseada no ego, o poder é baseado no ego, o dinheiro é baseado no ego, né? As grandes propriedades estão baseadas no ego, tudo hoje é o ego. Algumas pessoas, e eu me coloco junto com vocês nessa, que estão começando a perceber, né? Que, olha, tem alguma coisa além disso, tem alguma coisa além disso aqui, né? Não é só o ego. Eu tenho aí alguma coisa que está dentro de mim aqui, que foi individualizada em mim. Mas eu, pelo menos, só aprendi depois de Cartas de Cristo. Eu não aprendi, não era assim que eu via, né? Tudo bem? Continuemos? Assim, nós estamos Minha juventude. no novo subtítulo aqui. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, Só, só levaram-me uma, até o só templo. uma colocação rapidinho aqui. Ele diz assim: Sim, eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Como é que ela estava convencida de que era o Messias? eu acho que Ela é um recebeu sentimento, aquela. Vladimir, só um momentinho. Eu acho que é um sentimento que uma mãe, quando está gestante, ela sente ou percebe a natureza daquilo de quem ela está gerando. Então, Ou, ou uma revelação divina. isso. Eu vou mais por aí. É, Porque a gente fala, né? A gente fala, mas como onde existia essa. A gente acabou de falar de um anjo que recebeu Jesus depois dele sair do deserto e deu alimento para ele, né? Então, uhum, de alguma maneira, ela sabia que era o Messias. Ela perdeu essa fé, essa certeza durante a infância e durante a juventude dele, né? Que ele não era aquilo, ele não agia como Messias, ele agia como um desordeiro, né? Um homem que não tinha uma retidão lá muito legal em termos de comportamento como um homem que ia ser o Messias, né? Ele bebia, aquela velha história que a gente vai ver aqui na frente. Então, Mas a, de alguma forma, ela sabia que ela tinha recebido alguma intuição, alguma coisa de que ele era o Messias. sabe por que que ela estava convencida? É, A palavra convencida aí é a chave da frase, né? Então, ela havia sido convencida por alguma coisa, alguma informação. sim, Lembrem-se que quando Maria engravidou, né? A história diz que José não teve contato com ela. Então, ela foi uma gravidez sobrenatural. Para não dizer divina, né? Porque o relato bíblico foi uma gravidez divina, né? Foi divino. concebida pelo Espírito Santo, certo? Esse é o relato bíblico. isso. E quando Maria encontrou com a mãe de João Batista agora, acho que era Isabel, se não me engano, não lembro agora o nome, Sim. Isabel. é, diz que os dois se agitaram, né? Na barriga das mães ali, os dois se agitaram, Eles né? tinham 6 meses de diferença, Então né? tem todo aquele enredo, né, em volta dessa história, Eles né? tinham 6 meses de diferença. Isso. Então,
eu acredito, né, que esse convencimento aí, né, está se referindo a essa história que foi construída desde a sua concepção. sim. Mas aqui, Ela ó, estava convencida. Ele não disse que era santo, mas ela estava não, não, ele não então, disse que era o Messias, né? não, Ela mas estava convencida de que era. mas ele diz, minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Pois é. Então, de alguma forma, ela tinha essa informação. Eu não sei como, né? Não tenho, talvez um ser divino, um anjo, não sei, sei lá eu o quê, não sei o quê. Deve ter dito para ela, esse é o, vai nascer de você o Messias. Mas ele, tanto que ela tenta educá-lo, né, na Sim, religião, ela sim. faz um esforço para colocar ele lá com os rabinos, lá com os mais velhos, para ele aprender a religião, e ele vai embora, não quero, ele era demasiado teimoso. Aí ela tenta educar ele na religião, e ele se torna mais rebelde ainda, até que ele fala, chega, eu vou embora, ele vai embora. Né? E aí ela fala, não é, imagine, que acho que é alguma coisa que me falou, acho que eu estava sonhando que ele era o Messias, né? Não, Vladimir, De- a história, não, a história dos judeus, a história de Israel, né? Ela aponta, ela aponta para Jesus, entendeu? A história inteira aponta para Jesus. Isso é uma coisa bem, como é que diz? É detalhada mesmo, é uma coisa bem profunda isso. Não era à toa, não, que ela era convencida, né? Por isso que ela não, tentou conduzir ele pro templo, né? Para ele se então, mas tornar um como é toda essa história do judeu que falava que um dia ia surgir o Messias, eles Isso, esperavam o Messias, isso. quando o Messias chegou, eles não acreditaram. Pois é, né? Ela carregava com ela alguma informação, não da educação judaica, mas ela carregava alguma informação que ela tinha, eu não sei como, ou por intuição, ou num sonho, como a gente, quando medita, recebe uma informação. Ela deve ter sabido, você vai ser. Eu não sei se ele foi concebido pelo Espírito Santo, aí eu não sei, isso eu não quero nem entrar no mérito. De algum jeito, ela concebeu Jesus, né? De algum jeito, ela pariu Jesus. E quando ela pariu Jesus, ela tinha informação de que ele era o Messias. Só que ele se comportou de tal maneira que desvirtuou esse pensamento, tirou esse pensamento da cabeça dela. Não é nada, né? Não é o Messias. O cara que bebe, O Messias que os judeus esperavam era um guerreiro, sim, tá? para libertar Israel. Isso, eles esperavam um líder militar, né? Uma pessoa tipo Josué, né? Josué, Moisés, entendeu? Davi, Um líder que viesse para libertá-los do jugo romano. Esse era o Messias que eles queriam. Por isso que Jesus não bateu, entendeu, com eles. é, Porque a mensagem de Jesus não era militar, né? Não era não. de libertador, da nação. Não, não era isso. Ele tinha outra mensagem, né? Então, entendeu agora? A Assim, na minha liberdade opinião, queria tá? trazer, a liberdade queria trazer não era a liberdade na guerra, né? Não. Judas acreditava nisso, Sim, né? Judas acreditava que se ele fosse provocar a morte de Jesus, Jesus ia na hora falar, bom, então chega de brincadeira, ia chamar Deus lá, ia derrubar tudo e fazer tudo. E ele não, ele falou, não, não vim para isso, a minha revolução é outra, né? ei. Vim, a minha espada é outra, a minha espada é o amor, né? Ele vinha trazendo um amor, Porque os zelotes, eles eram rebeldes, os né? zelotes. Isso, revolucionários, né? Eles eram tipo uma facção, Revolucionários. entendeu? Isso. Eles eram uma facção de rebeldes contra os romanos, Os né? romanos, eles buscavam a independência de E, Israel, né? A e libertação de Israel. Judas só se juntou aos discípulos, né? Jesus, segui-lo, porque Judas tinha essa esperança, né? Ele achava que, estando perto de Jesus, ele ia ver o plano se realizar, né? Até que ele se decepcionou, né? Mas é por aí. Por isso que eu acho que a referência, né, de que ela estava convencida tem a ver com todo esse contexto, né? Então, eu concordo, mas quem está dizendo isso é o próprio Jesus, né? Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. De alguma forma ela estava convencida, né? Foi levada a isso porque especificamente ele. E durante a juventude dele, ela perdeu essa não é verdade. Ela só vai retomar isso quando ele volta do deserto para a casa dela e ela fala, opa, será que ele é o Messias mesmo? Que ela já quer sair para espalhar para os vizinhos, né?
Falar para os vizinhos, "Ô, filho é o Messias." E ele fala, não, 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 calma, calma aí. Senta aí, fica aí, espera um pouquinho aí. Isso aí. Posso colocar minha opinião? Claro, Pode. É Eu bom. não acho que ela tenha sido, que ele tenha sido gerado pelo Espírito Santo, mesmo porque ele faz questão de dizer aí, eu sou filho do homem. homem. E ele explica tudo qual é o processo de concepção. Então ele não seria diferente. Isso Verdade. daí foi a Igreja Católica que inventou toda essa história aí e não Para dar queria uma pureza para mulher Maria, piedosa, né? Tinha que ser uma para dar. virgem que concedeu um homem iluminado. Então isso é história da Igreja, não tem nada a É, ver com ele, boa, né? Exatamente. boa, boa. Era isso que eu queria falar. Não, tá bem Assim colocado, como a bem história, colocado. assim como a história da sua ressurreição, né? De que ele ressuscitou, é a mesma Isso, coisa. Toda essa história em torno de Jesus, né, como Salvador, ela foi construída para convencer judeus e gentios. Isso. É o que exatamente. Jesus E está fazendo como aqui. ela percebe que ela foi convencida? Da mesma forma que a consciência divina fala com a gente quando quer nos mostrar algum caminho, né? Da mesma forma, ela tentou, ela foi orientada pelo divino que ali ia ser uma criança especial. Ela tinha essa convicção, porque Ou a por um consciência divina sonho, passou né? um Ou por um sonho, né? foi uma meditação, um anjo que Exato, apareceu, alguma coisa divina aconteceu que ela falou, não, exato. vou Mas Por dar a isso que luz. chamam a Maria, ela por foi isso que chamam a Maria informada de, que isso iria acontecer. por isso que chamam a Maria de Virgem, né? É Virgem Maria, porque para ele Porque diz que é filha do Espírito Santo. ela não fez um ato sexual, né? Para eles não. Não, não, ela é filha do homem, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é coisa da igreja. Imagina, isso é É igual o invenção Boto, da né? igreja. Hein, É. Denise? E eu É acho que nem o muito Boto. interessante, uma coisa que me fica uma pulguinha na cabeça, é porque que em nenhum momento do livro ele fala do pai dele. Fala de quê? Nenhum momento. Do pai Nenhum dele. momento no É, livro, nas Nenhuma. cartas, ele fala do pai dele. Isso é uma Nenhuma curiosidade linha. minha também. Exatamente, ele não cita nem o Não nome do pai, nem o cita. pai. Ele fala que tem vários irmãos. É, isso mesmo. Hum, Só cita a mãe e não menciona o nome dela. É. mas ele fala de outro pai, né? Ele fala de outro O pai. tempo todo, né? Ele não fala do pai carnal, mas ele fala do pai Sim, O não, tempo do todo. pai, universal. né? Talvez seja essa a referência que ele quer impregnar em nós, né? Exatamente. Ele quer nós nessa referência, o pai, mãe, vida. O pai Não, espiritual, o pai amor. e principalmente para dizer assim, você é igual a mim, né? Então, Você aí como é que ia ser sim, concebido do Espírito Santo? Jamais não dá, seríamos né? igual a ele. Não Não dá. dá. Eu já vou começar a desconfiar da minha mãe. Que Deus a tenha. É, Agora, eu acho legal que ele sempre usa assim, quando ele vai falar da juventude dele, né? Da infância e das experiências dele, ele diz, né? Rapaz, eu não era um rebelde, né? Como o Joséfo falou, né? Eu não estava instigando, né? Isso. Agitando ninguém a Eu não era um formar agitador, né? isso, né? Eu não estava agitando ninguém a formar facção, não. Não era assim. Eu era contra as tradições. É. E aí agora ele diz, não era uma criança santa, ou seja, ele era, ele era uma criança normal, né? E depois ele diz, né, que andou, experimentou de tudo, né? Bebia, vivia nas zonas, né, da vida aí e tal. Então, cara normal. Eu acho que era até um pouco mais do que o normal, né? Porque ele lembra que ele diz que eu mesmo sentia vergonha de mim, eu era uma desonra para a minha família. É. Ele tinha passado um pouco do normal, né? E eu acho que isso aí era até uma questão de como as pessoas esperavam muito dele, né? Assim, né? Ele vivia em torno dessa aura aí, né? Ele falou assim, rapaz, eu vou fazer o contrário. Eu vou, eu vou fazer o contrário, que é para ninguém ver que eu realmente não tenho nada a ver com isso, né? Mas,
Não é assim que a Eu gente já faz? acho o contrário. Eu já acho o contrário, porque muitas vezes as pessoas têm uma percepção diferente de vida das pessoas comuns, e por não se identificar com as outras, eles se tornam rebeldes. É, Depois que eles, né, eles se tornam rebeldes, porque eles não conseguem se identificar com o meio do meio deles. Ele fala Tanto isso, né? Eu que não ele acreditava falava, naquele ele Jeová. sofria muito de ver as pessoas doentes, as pessoas sem comida, ele sofria muito. Uma coisa que não era normal as outras pessoas, as pessoas da idade dele, seja qual for, sentir isso. Então ele É, se sentiria deslocado do meio que ele vivia. E a gente vê isso, muitas pessoas que têm sensibilidade espiritual, tudo, ela passa por uma fase muito complicada até ela conseguir uma estabilidade e aí ela desabrocha, né? é. Foi o que aconteceu com ele, né? Até ele conseguir identificar qual era o propósito dele aqui e seguir, ter uma percepção de que devia ir se batizar e mudar a forma de viver, é quando ele entra na iluminação. E interessante também, Helenice, é que ele não era revoltado com os romanos, de forma Não, alguma. Ele era não, revoltado com a religião e com o que a religião impunha, né, de forma opressiva aos judeus. E isso sim é que é, era a, a rebeldia dele, né? Era contra né? isso. e ele não Tributos, as podia, mortes né? Ele não podia de cativas. forma nenhuma. Um homem que pregava o amor, pregava o entendimento, sabia o que era o entendimento, sabia de tudo, como é que ele ia brigar com os romanos? Ele não podia, não A cabia nele proposta, esse tipo a de coisa, proposta né? dele não era contra os romanos, era Não, contra as tradições da religião. isso, Essa era a proposta dele. isso. A mudança dessa imagem de Jeová que as pessoas tinham, que era um cara, um Deus castigador, punidor, que Interessante que isso é o primeiro sentimento de liberdade que quem lê as cartas enfrenta. É o confronto com a, o tecido religioso, né? É o primeiro impacto, quem lê as cartas, é o primeiro impacto da pessoa. é, Justamente contra o sistema. Existe um sistema te dominando. Outra coisa que ficou para mim mais clara assim ao ler as cartas é a história do nascimento dele. Tem nada a ver, uma coreografia montada pela Igreja Católica para, né, ter toda aquela comoção dos cristãos. Não tem nada a ver. Ele nasceu normal, como todos os outros. que é mais Não que tem a nada a ver. procissão da Sexta-feira Santa, da crucificação, vida, morte e paixão de Jesus Cristo. Pô, se ele tivesse morrido na cruz, a gente tinha que homenagear sempre o pensamento elevado para ele, não para a crucificação A dele, o crucificação. sacrifício dele. É, Você olha o cara lá sofrimento. sofrendo, sangrando na cruz. Cara, pô, eu lembro que eu, graças a Deus, nunca frequentei nenhuma igreja. Meus pais nunca me meus pais sempre me indicaram um caminho que não tinha a ver com religião, né? Então eu não tenho nunca tive nenhum apego a uma imagem de Jesus. Já contei até aqui uma vez que meu pai pisou em cima de um crucifixo. Ele pegou meu irmão bêbado e falou, ele não se conformava que meu irmão estava bêbado. Pegou um crucifixo que tinha em cima da cama dele, jogou no chão e pisou em cima e falou: é isso que você faz para mim? Quem tinha feito era meu irmão, não era o Jesus. Ele pisou em cima, xingou. Mas, assim, e é isso, né? Toda religião, é o que nós estávamos falando no começo, ela faz isso para manter. Imagina quantas pessoas se voltam para a Igreja Católica na Sexta-feira Santa. Quantas pessoas só. Eu me lembro, eu sempre gostei muito de andar a cavalo. Sexta-feira Santa já é um feriado prolongado, então é ótimo, você vai para um lugar para andar a cavalo. Chegava lá, não podia andar porque os peões todos acreditavam que Sexta-feira Santa eu não podia trabalhar e não podia andar a cavalo. E eu ficava, não andava a cavalo por causa da Sexta-feira Santa. Por que saco! O E o Natal? que tem, Natal? Também não tem nada a ver, né? Não, É tem. comércio, né? A igreja montou o Natal para comoção das pessoas E o comércio se aproveita, né?
O O comércio veio comércio, bem depois, né? O comércio veio bem depois. Tudo que envolve a pessoa, né, do ídolo, né, da figura do Jesus, né, histórico, tudo que envolve isso é motivo de exploração, né, da fé. Então, o É, Natal é só mais uma, né? não sei exatamente a razão deles, mas talvez para dar dízimo para a igreja, alguma coisa, porque foi antes do comércio. O comércio se aproveitou disso já depois. Mas o sentido deles, alguma forma Não, o de sentido, o sentido básico é dominar mesmo o dominação. cristão, né? Porque eles, quando tem, né, é a hora que todo mundo se confraterniza, vamos ficar em casa, vamos, né, dividir o pão, digamos assim, né? Então é um momento de um domínio em que a classe se acalma, né? Seria mais ou menos. Porque coisa fora disso não é não, porque nada que eles fazem com intenção é para beneficiar o povo em si, né? Sempre foi para dominar. porque eles criaram aí o Papai Noel, aí entrou o comércio, né? Ah, sim, Papai já Noel. depois. Uhum. Mas tem, eles falam, o verdadeiro que a gente vai comemorar é o nascimento de Jesus, né? Nascimento de Jesus, que é o Salvador, nosso Salvador. Aí começa o Natal. Aí depois veio o Papai Noel, né? Com os presentes, árvore de Natal, essas coisas. Então, aí pelo que a gente está vendo, no caso do Natal não tem nada a ver com isso, né? Foi Não. tudo criado pelo homem, né? Tanto Assim como a Bíblia. a própria Tudo é data de criado pelo homem. comemoração do Natal não deve ter nada a ver com o nascimento de Jesus. Pois é, mas não, mas até então, até a gente conhecer as cartas, entender, a gente leva aquilo, traz isso a vida toda de crença. A gente é criado a vida toda com isso na cabeça, né? Troca de presente, Papai Noel, aquela coisa toda, aí a ceia, comemorar o nascimento de Jesus. Para todos os efeitos, é o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, né? Aí tem a história do calendário, que o pessoal criou o calendário, aí eu já não entendo nada por quem criou o calendário, os meses todos, né? É uma coisa assim, bem. Eu sou leiga, não conheço. Deve ter gente que deve conhecer, de repente algum de vocês conhece mais. Mas o Natal, hoje em dia, não tem nada a ver, né? Reunião das famílias, quando as famílias se encontram. É uma maneira das famílias também se encontrarem, né? Tem família que só se encontra no Natal, na Páscoa. Eu acho que é um Que elo. é o que a Não, é gente uma fala. maneira. Por mais Fala, difícil que fala. seja o aprendizado, por mais difícil que seja o aprendizado, ele sempre te traz alguma coisa boa. Por mais que eles tentassem manipular o ser humano com essas histórias que eles criaram, um cinema, um teatro em volta do nascimento, da vida de Cristo, trouxe alguma coisa boa, né? Perpetuou até hoje, as pessoas se Isso, realmente param um momento para se dedicar um pouquinho mais para a família, virou isso. comércio, mas de qualquer É, forma é. tem uma É, união. Então, por mais que eles tenham tido uma manipulação, não deixou de ter um ponto positivo, né? sim, sim, De toda a história. verdade. Então, mas eles tiram dos pontos positivos, favoráveis, para criar, então, um enredo, né? Para que as pessoas, uma coisa leva a outra, né? Estou entendendo assim. Há um motivo, que é a união da família, a família, pai, mãe, os filhos, avós, tio, todo mundo junto, geralmente se reúne, né? Às vezes a pessoa só se reúne no Natal, às vezes. Tem família que só se encontra no Natal. Durante o ano não se encontra. Aí vem esse lado, como você está falando, ó, um lado, né, que onde há união, há um pouco de amor entre eles, entre as pessoas, né? Entre os pais, os filhos, as crianças, sobrinhos, essas coisas, né? Há sempre um envolvimento amoroso. Antes não pensava nessas coisas, não, agora começa a pensar. Vamos continuar? Vamos, né? Agora eu preciso ver onde que nós paramos. Minha Alguém me juventude e ajuda? as experiências no deserto.
Ah, Eu é o pastor. nasci na Palestina ali, eu interrompi para falar. Ah, é, você interrompeu, é verdade. Tá, vamos começar Desculpa então. aí. Não, tudo bem, Vladimir. Não tem problema. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiadamente teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Ó, ele está citando aqui muito bem que a mãe dele era uma mulher de comportamento, não vou dizer santificado, né? Mas um comportamento religioso que não era uma mulher grave, né? Vamos dizer assim. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e às tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por 1 ou 2 dias, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Já era um ator mesmo, né? Oi? Não entendi, Rodrigues. Não, ele fazia questão de ser ator mesmo, né? Ele só, né? Vivia na farra, nas conversas, nos bate-papos, nos É, barzinhos da vida aí, né? Era um bom vivan, né? É. Ele tá falando aí, rapaz. Eu pensava só em mim mesmo, né? Eu era individualista. Eu não queria é, saber de rotina, de trabalhar, de nada. é, Eu queria era boa vida. Tá claro isso aí, né? é, E só é, trabalhava quando precisava de dinheiro, né? E o é. suficiente para comer e beber só, né? Rapaz, isso aí é chocante, isso aí, viu? Meu pai. Pois é. Mas você sabe, Rodrigues e os irmãos, depois que eu li essa carta 1 e sobre como ele de fato era, verdadeiramente, né, eu já admirava Cristo, que eu sempre segui eles, mestre, né, na Bíblia. Já admirava Cristo. Como eu não sabia desse lado dele aqui. Aí, como ele se tornou Cristo, iluminadíssimo que ele foi, rapaz, eu admirei mais ainda ele, mais ainda. Aí que eu admiro, olha, se ele tivesse aqui hoje na Terra, Calma, Sérgio, calma. Ó, eu ia, melhor que você olha, vai falar. não, eu ia ficar junto com ele, cara. Falei, você é meu amigo, não vou te dispensar de jeito nenhum, cara. Por quê? Olha como que ele era. E olha o que ele se tornou.
Mas precisou da intervenção divina, né, para ele se tornar o que se tornou. Irmãos, se ele conseguiu, e nós? É isso aí. Mas Bem é lembrado. justamente, Cada mas um é, de nós que estamos aqui, ó, mas é todo mundo justamente isso, Rob, é está. justamente isso, Sérgio, que é a riqueza do texto, Sim, senhor. entendeu? Tá vendo? É uma Porque riqueza isso assim, aqui, que, olha, A é um gente ainda delírio. tem esperança, né? sabe por quê? Sabe por quê, Sérgio? Porque isso vai contra padrões de comportamento. Lembra que a mãe dele queria conduzir ele, a mãe queria levar ele por um caminho que ele Exato. não queria, né? Entendeu? Rejeitou. Então assim, o que eu percebo aí é que ele mostra que nós podemos escolher, o fato de nós termos escolhido o caminho que nós escolhemos lá atrás, na nossa juventude, não quer dizer, meu amigo, que está tudo perdido, não, né? Claro que Isso não. vale para todos, Nós já mudamos, né, Rodrigo? Claro que né? não. Isso vale para todos. Vale para Eu tentei levar uma vida por algum tempo, eu tentei levar uma vida comportadinho, sabe? Aquele soldadinho de chumbo ali, certinho, né? Porque o pai e a mãe queria. Mas depois que eu fiz 18 anos, rapaz, eu pintei o sétimo, amigo. Eu fiz igual a Jesus aqui, entendeu? Quantos de nós não fiz, acho que alguns de nós aqui dessa sala fizemos isso algum dia, né? Entendeu? Por quê? Porque nós somos feitos livres. Nós somos livres. Livres no sentido, né, da consciência. E quando alguém tenta nos limitar, né, nos controlar, isso vira uma motivação de rebeldia. É por aí que E eu a, penso, sabe assim? e a Mas assim, isso rebeldia aqui. dele, Oi? a rebeldia dele impediu que ele fosse doutrinado, Exato. né? Mas ele Ele já era queria. consciente disso, né? Ele já era Sim, consciente mas do então, que mas queria. impediu que ele fosse doutrinado. Se ele deixasse a mãe conduzi-lo para tudo que tinha, acabava sendo doutrinado, né? Ele ia acabar sendo um sacerdote judeu, né? Exatamente. Então, Você vê que ele ele foi lá, né? rejeitava. Aos 12 anos ele foi lá no templo e os caras não Que era aguentaram. para ter formação religiosa mesmo, né? Os caras não aguentaram debater com ele, não, né? Ele botou foi quente lá. E depois cita Mas, aqui, em algum lugar das cartas, que ele tinha a mente aberta, né? E foi um dos motivos que ele recebeu toda aquela iluminação. Ele estava preparado para receber aquela iluminação divina. Ele era preparado para isso. Então, veja, que eu entendo aqui, ele já era uma alma elevada, Predestinada, né? Ah, predestinada sim. e Isso, elevada, né? Acima de É, nós, do ser é. humano comum, né? sim, Porque sim, com qualquer certeza. um senão qualquer um que fosse batizado no Rio Jordão ia sair É, zureta para o deserto, né? Exatamente. Ele saiu, né? Ele era predestinado. Eu acredito, eu particularmente acredito que ele era um predestinado mesmo. Ele veio com essa missão. Ele veio com essa E missão, ele também precisou acredito. ser lembrado disso no momento em que ele recebeu a iluminação, né? Ele já estava com o ego dele, ele é Então, como a gente, quando nasceu lá no momento de uma concepção lá, o ego já formou ele, já pôs ele, formou a personalidade dele, etc. Tal. Ele tinha o domínio do ego, o domínio do ego dominava ele também, né? Ele se desvestiu do ego quando ele conheceu a si mesmo na sua iluminação, né? então lá para eu lembro que a gente teve um debate aqui uma vez sobre esse assunto, né, de predestinação, né, de Jesus, né? E eu fui ferrenhamente contrário, né? Eu era totalmente contra isso, né? Mas é lógico que naquela época eu tinha pouco, né, pouco entendimento ainda, e eu estava no meu ego, né, bem inflamado ainda. Mas hoje com certeza, né? Ele veio com essa missão, né? Ele encarnou para isso, né? Com certeza. com certeza. Do Ô, mesmo jeito gente, deixa eu do fazer. mesmo jeito que ele disse que a Canal também veio Sim, com essa missão, né? isso. É. isso mesmo. Isso. Oi, Isabel. Uma Canal era uma pergunta alma aí. iluminada já. Ela Isso que veio vocês com estão essa falando de missão. Ah, desculpa.
que Pode você falar. estava falando sobre predestinado. O que a Fernanda falou, pelo que eu entendo, se ele veio predestinado a essa missão, ele não teria, como a Fernanda falou, que passar por isso tudo, para que ele fosse lembrado até hoje. Vocês já responderam, mas eu vejo um certo sentido no que a Fernanda falou. Essa Não, predestinação dele não teria que como a, acontecer. Sim, como a Helenice falou, ele era filho do homem. Ele tinha o ego dele que não que fazia as coisas que ele fazia pelo ego. Ele vivia como eu, como o Rodrigues, como todo mundo. Ele tinha uma vida como o Rodrigues já viveu, né? Agora não, mas como ele já estou brincando. Né? E aí ele só se ligou em quem ele era no momento do batismo. Quer dizer, nem aí ele se ligou. Ele sentiu ele ficou desorientado e foi embora andando, andando, andando. Ele se percebeu no meio do deserto e aí começou a iluminação dele. Então, sim. ele não foi, o caminho dele não foi por causa disso. Foi que ele chegou no momento em que agora sim, agora tem que cumprir sua missão, né? Então, mas eu acho que nesse momento, o Vladimir, do batismo, ele recebeu um chamado. Eu tenho que fazer isso. E Então, saiu, tipo uma intuição, né? Ele pegou é, e saiu. Ele é. recebeu uma intuição divina do que ele tinha que fazer. Tanto que ele Então, saiu direto e foi para o deserto, né? Então, mas como é que ele fala que isso? Ele saiu atordoado. Ele não estava. Ele saiu e começou a andar, andar, andar. Quando ele percebeu, ele É, se deu por conta, ele estava no meio do deserto. E aí ele isso. começou a receber a iluminação dele. Eu acho que ele tinha que ir para o deserto para ficar lá em silêncio absoluto e recebendo e vendo, sem que ninguém interferisse O pai levou ele para lá para ele poder receber Então, essa iluminação, né? olha só. Eu queria entender o que a Isabel falou. Você pode repetir aí, Isabel? Então, se ele veio predestinado a tudo isso, eu entendo E o que, seu que ele, que toda a vida dele foi predestinada. Ele passou por isso tudo até para mostrar, principalmente aos homens, né, que o homem sempre é que teve a liberdade total, de que mesmo fazendo toda essa baderna na juventude, ele pode ser iluminado. E olha só, uma das frases que ele fala enquanto ele estava na cruz foi que ele falou, está tudo consumado. Foi uma das frases que ele fala. Quer dizer, parece que assim, olha, ficou tudo consumado. Quando ele amaldiçoou a figueira, ele sabia que ia acontecer isso, que ele falou só, isso foi o meu final, ó, eu vou morrer até Então eu vou. secar, né? Tá. Então eu vou fazer uma pergunta para você e para Maria Fernanda. Se você hoje pode escolher, né? Você caminhar na consciência crística ou não. Vocês podem escolher, certo? Porque você já tem o entendimento. O que vocês escolheriam hoje? Vocês querem seguir o caminho aqui na Não, consciência ou não, vocês mas aí querem voltar? Vamos sim Rodrigues, voltar. eu vejo Vocês querem esquecer as cartas? Ah, isso não é importante para mim, não. não, Vou largar de mão das cartas. E volta para sua vida não, normal. Eu não entendi essa pergunta. Por que você está fazendo essa pergunta? Porque eu quero dizer para vocês que isso é escolha. Isso é escolha. Isso não é predestinação. Entendeu? Ah, A mensagem de Cristo é Boa, de que Rodrigues. nós escolhemos a consciência. Era a consciência. Ele veio com essa mensagem. Ele morreu porque mataram ele, sim. não é porque ele escolheu morrer, não. A eu morte sei, mas veio, ele mesmo não fala que se não tivesse sido assim, que ele não teria sido conhecido pelo mundo inteiro. mas olha o prejuízo que isso custou até O Ué, mas hoje. preço que ele talvez, pagou. será, se a gente está aqui nessa terra por expiação, nossa, né, para alcançar a iluminação, não foi justamente então para nós passarmos por tudo isso? É. Não, discordo. Também discordo. Gente, olha Discordo. só, eu estou só querendo Não, tudo entender. bem, nós estamos conversando. Nós estamos conversando. Não estamos Tá? aqui na disputa de ego, não, né, Rodrigues? Não, Não, não. não, não, não. Estamos Não, é tentando só. entender mais detalhes.
É só Já ponto, vai, Vladimir. só Até ponto amanhã, de até amanhã. vista, Isabel, só ponto de vista, Até tá? amanhã. Eu Não, entendo que não. olha, até agora, tudo que eu já ouvi e ouço de outras fontes também, assim, de ouvir, né, as pessoas falando, religião e tudo, o meu entendimento hoje, até agora, está sendo assim, que parece que ele veio para passar dessa forma. Está tudo consumado. Eu vou dizer para você qual é a única predestinação que eu acredito, tá? A única. É aquela da consciência universal, de que eu sou criador da minha própria vida. Essa é a única predestinação que eu acredito. Então eu posso ser e me tornar o que eu quiser. Isso está na carta, está bem claro isso, né? Entendeu? É a única que eu acredito como base, tá? Agora, o que vai acontecer comigo é consequência do que eu criei agora, no presente. Tá muito Então, claro olha também, né? só, será que eu estou na linha da Fernanda, será que a consciência divina não colocou a gente aqui, esses errantes que nós somos, para depois entender o exemplo de Cristo e falar, olha, você tem salvação. Olha, faça tudo o que Cristo veio ensinar. Vocês são errantes como Cristo foi. Mas se vocês seguirem os ensinamentos dele, vocês alcançam a iluminação. Tá, Posso, então para que vocês, qual é o propósito de vocês serem individualizados? Vocês sabem qual é o propósito? Ó, nós somos individualizados e, ao mesmo tempo, somos um todo. Não, eu Não sei. podemos ser tudo junto. Então, temos que Mas, ter, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ver as coisas. E com todos nós, de um jeito ou de outro, nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos e ensinamos. sim, mas qual é o Isso propósito eu da entendo assim, individualização? Qual é o propósito da individualização? Por é que que o crescermos, universal, por que que o universal é se crescermos. individualiza? É crescermos individualizados e, ao mesmo tempo, se unirmos uns aos outros. Porque nós Pois é. precisamos, eu quero aprender com você, você aprende comigo, eu aprendo com a Isabel, Isabel. É assim, é uma troca. Eu entendo assim, como uma troca, que a gente está a cada dia. Então, eu mesmo, como eu já falei, eu aprendi. Minha filha foi quem me passou as cartas de Cristo. Até hoje ela não segue as cartas de Cristo, nem lê. É quando ela falou, as cartas de Cristo, como assim? O que é isso? Então, por que que eu, na hora, eu me interessei? Eu já falei das cartas de Cristo para várias pessoas e ninguém dá nem a mínima. Ah, tá, tá. Então, nós não estamos aqui juntos por acaso. Eu entendo assim. De uma posso certa colocar uma forma, nós situação? estamos. Oi? Posso colocar uma coisa Nós para a já. gente refletir? Ah, Nós temos o me- livre-arbítrio. Nós podemos fazer sim, nossas escolhas, certo? sim, claro. Quando Cristo veio para ensinar tudo que ele está passando agora, ele veio naquela época para ensinar tudo Sim, isso. Vocês podem parar para imaginar se ele não tivesse morrido, quanto ele teria ensinado e quanto o povo teria evoluído? É uma possibilidade, né? Então, mas aí, Estaríamos Edenilson, iluminados e evoluídos se o povo não estivesse escolhido um ladrão do que é ele para ser crucificado na cruz. Então eu vejo assim, nós tivemos a possibilidade, ele veio para nos trazer a possibilidade da gente evoluir naquele momento, sim, mas pelas forças de pessoas altamente egóicas, nós fomos desviados desse caminho. E estamos sim, levando todos esses 2000 e poucos anos para voltar a ele resgatar isso tudo. Então, eu acho que existe essa possibilidade também, não é só, estava certo, foi concretizado o que tinha que ser. Não, eu acho que existia dois finais para essa história. Duas sim, opções. O povo aceitar, não haver interferência de religiosos, egóicos, né? E o povo aceitar o ensinamento dele, e isso se esparramar pelo mundo todo. Ou
não aceitou, então vai continuar sofrendo, vai continuar, porque se deixou conduzir pelo egoísmo dos religiosos. Eu vejo dessa forma, né? Nós tivemos essa opção de Olha, escolha. eu gostaria imensamente que tivesse sido dessa forma como você falou, que hoje a gente estaria evoluído. Mas então, e a Terra? Seria um planeta o quê? De expiação ou de paraíso? E por que Entendeu? que tá, e por que que tem que ter? A Terra seria o que tinha que ser, porque se a gente evolui, a Terra vai estar num patamar diferente. Se a gente não evolui, nós somos todos um, não é? A gente fica tudo no mesmo patamar. Sim, teria sido maravilhoso. Eu não consigo mais, não é que eu não consigo, eu não gosto de ver o Cristo crucificado, entendeu? Na cruz. Eu tenho um Cristo aqui na minha casa, muito bonito, que foi até de igreja e tal, mas eu não consigo nem mais ver, porque eu não suporto nem pensar na morte dele, o que fizeram com ele, uma pessoa que veio aqui para o bem, para elevar todo mundo à espiritualidade, para alcançar a luz e fazer o que fizeram com ele. Mas será que não teria que ter sido assim? Sei. Mas será que não poderia ter sido Tire, diferente? Então a gente ó, vai ter que, né? É, tire. posso fazer? Pode falar, Rodrigues. Não, eu só ia dizer para tirar o foco de Jesus, da história, porque a história ela está aqui como uma forma de nos ensinar, né? É ensinar. Mas o propósito básico é o universal se individualiza para se autoexpressar. Nós estamos Sim, aqui para expressarmos o universal. E expressarmos para o outro, que também é universal. Ok, é um coletivo. Pronto, só isso. O que sair disso, o que sair disso é ego. O que sair disso é ego. É simples assim. Nós estamos discutindo a história de Jesus, mas isso, na verdade, é só uma história. Só para ele mostrar que nós, apesar de sermos também humanos, né, é possível também evoluirmos e ascendermos. Só simples assim, entendeu? Sim, Fala, claro. pode falar, Danilo. é só para fazer uma colocação acerca das questões que a Helenice e a Isabel falaram. É, na verdade, o processo todo não havia essa opção naquele instante, tanto a nível do cristianismo, do caminho crístico, como também daquele que veio a partir do Senhor Buda. Em ambos os casos, naquela época, as pessoas estavam muito voltadas a, ao, ao físico, ao básico. Não havia uma expectativa, nem tampouco uma consciência apta a absorver alguns ensinamentos do Cristo. Então, o tempo dele foi aquele, porque ele não ficaria, não teria ocasionado nada mais de ele ficar mais tempo do que ele ficou, porque o nível de consciência, isso envolve um nível de desenvolvimento emocional e mental das pessoas para conseguir apreender alguma coisa do que ele colocou. Isso foi assim, e há um texto todo do Senhor Buda que com Ananda colocando que não adiantava ele se colocar de uma maneira assim a ponto de chamar toda uma população. E aí a história diz que assim, toda uma cidade poderia ter sido ensinada sobre os princípios do budismo, mas aí ele pediu para Ananda
correr por cada uma das casas, cada uma das famílias, e perguntando assim: você quer a sabedoria? Você quer a sabedoria? E a maioria absoluta de todos os seres daquela cidade, eles não queriam, eles queriam apenas continuar a sua vida e os seus afazeres e pensando naquilo que era muito básico. Então, assim, não adiantava, no final da história, ele falou assim: quantas pessoas estavam interessadas em adquirir mais sabedoria? Nenhuma, porque todos estavam muito envolvidos nos seus afazeres. Da mesma maneira, e então, assim, Cristo, ele percebeu que ele havia, de certa forma, plantado algumas sementes, algumas orientações, e que isso floresceria ao longo de um determinado tempo, chegando a nós, pessoas que têm agora uma capacidade, uma possibilidade de trabalhar esse caminho crístico, porque envolve um nível de renúncia a muitos aspectos mundanos que, assim, a Maria Fernanda percebe que, assim, o quanto ela se esforça para colocar algumas questões e as pessoas não respondem, não querem saber, estão muito ligadas ao mundano ainda. Aquilo faz sentido. Então, o caminho crístico é para poucos, e cada um dos que se mantém no caminho crístico é um pilar muito importante, porque nós todos estamos conectados uns aos outros, e a nossa consciência, ela vai lentamente se espalhando e alterando a forma da energia do todo. Então, entendeu, Isabel? Aham. Não, então, e você falando isso, Buda é quantos anos antes de Cristo? 600. 600. Então, ele também não conseguiu. Então, aí Cristo agora fala que ele pede aqui para a gente estudar para que ele não tenha vindo pela segunda vez em vão. Eu acho que tudo está predeterminado. Teria que Sim, ser assim. É a minha visão que eu entendo até hoje, uma iniciante das leituras, né? sim. Tudo faz parte, né? É, tanto que, por exemplo, acrescentando um fato, desculpa, a ferramenta energética de cura ligada ao reiki, ela tinha que vir antes, porque ela envolvia pessoas com um nível do corpo emocional mais desenvolvido. A cura prânica, ela chegou depois, porque envolvia necessariamente pessoas que tinham um determinado evolução da consciência a nível do corpo mental. Então, as coisas, elas vêm numa sequência adequada para as pessoas poderem crescer no seu ritmo. Então, vem aqueles que têm a possibilidade de usar o reiki e outras pessoas que têm a possibilidade de se darem melhor com a cura prânica. São ferramentas que estão aí disponíveis e aí várias outras que estão no momento presentes, e aí cabe a cada um se sentir mais adequado, assim, se dar melhor com uma determinada ferramenta energética. Então, assim, nem todas vão chegar ao reiki, nem todas vão chegar à cura prânica, a outra barra de Axis, há tantas outras ferramentas disponíveis para curar, ajudar o próximo, mas, assim, depende muito do interior de cada um. Então, cada ferramenta está aí para pessoas que estão dispostas a
entenderem a si mesmas naquele processo. Roberto, tinha um horário aí pré-determinado, né, para encerrar a live, né? E a gente tá programando para 1 hora. Acabou passando, né? Mas tudo bem. O bate-papo faz parte também, né? Não é só... Sim, claro. Claro. Gente, boa noite. Olha, eu vou precisar sair também. Boa noite também. Bom descanso. Boa noite, gente. Boa noite.